as cestas básicas do final de ano. Já falaram que eu uso o dinheiro para o meu próprio bem-estar. Imagina? Aí como é difícil. Mas para mim não me ofusca em nada. Nada. Então assim, se gostarem de mim, gostem pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, nem pelo que eu posso dar a vocês. Correto? E é isso aí, gente. E a vida que segue. E nada me abala, gente. Nada. Nada. Pode levantar alguém e me desacatar, não vou agir com violência, nem nada. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e de onde eu vim. Correto? E você sabe? Eu trouxe aqui, para ficar, como isso aqui vai ser divulgado no YouTube e tudo mais, pensa bem. Quem aqui é cliente exclusivo de banco? Quem é cliente exclusivo de banco? Para você ser um cliente personalité no Itaú, você tem que ter uma renda. Para você ser Prime no Bradesco, você tem que ter renda. Para você ser Black no Safra, você tem que ter renda. E vocês acham que dinheiro de família, de doação, ia me dar esse status? Aqui no Brasil, eu e mais uma pessoa é possuidora de um cartão da American Express Black, que hoje eu fiz questão de ir na recepção do hotel, a Meriane viu ir na recepção, pedir o recepcionista que passasse um valor para ele, que eu estava dando para ele, e ele falou: seu Carlos, a gente não pode passar não, porque senão não vai ser repassado para nós. Mas o que você quer? Eu falei: não, só testa esse meu cartão aqui, só fala isso, para ver que o cartão é de verdade. Né? Ele foi lá e passou 1 centavo. Eu subi, fui lá, peguei o dinheiro, dei a gorjeta para eles. Na hora que nós estávamos no café, né, o gerente chegou aqui. Aquele valor que você deu na recepção é da hospedagem? Eu falei: não, é gorjeta para o pessoal que sempre me recebeu muito bem, que é a segunda vez que eu estou no hotel. Então vamos lá. Se eu fui convidado pela American Express Centauri, vocês podem pesquisar aí no WhatsApp aí, a anuidade do cartão é 27 mil por ano. E eu tenho que girar nesse cartão em torno de 1,5 milhão. E eu giro esse valor para manter a fazenda de Juiz de Fora e de Patos de Minas. E agora, as obras que eu iniciei em Araçuaí. Eu ia fazer isso com doação de família? Não ia. Quer ver? Eu faço questão, porque as minhas coisas, eu sou transparente nas minhas coisas, tá? Quer ver se eu aqui, ó. Aqui. Isso aqui é porque eu sou cliente do Bradesco Prime, aqui, ó. Cartão de metal. Eu acredito que com uma renda de 12 mil não dá esse cartão. Dá? Não dá. E aqui é o convite que eu recebi do próprio Bradesco para ser American Express Centauri. Esse cartão não tem limite. Quem está no meu WhatsApp sabe que eu falei que ia comprar uma BMW X7 elétrica. Comprei com esse cartão, dividi de 2 vezes. Eu pagaria a fatura com dinheiro de doação? Não. Não. E outra coisa, então. E não. Hã? Não, gorjeta só. Eu tenho um outro carro lá que eu adquiri em 2016, que é um Ford Fusion, que eu vou dar ele de presente pro Pablo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui pra você ver aqui, ó. Passou 1 centavo aqui. Nesse cartão. Microfone. Tá? Nesse cartão aqui, 1 centavo aqui, ó. Amex, pra ver que é o cartão. E aqui, ó. É metal aqui, ó. Metal, hein? Aqui, porque eu sou cliente Prime do Bradesco, e eu fui convidado pela American Express para ser portador do cartão. Se eu vivesse doação do dinheiro das famílias, eu teria isso? Não. Porque o dinheiro, gente, não muda ninguém. Ele mostra só realmente quem a pessoa é. Se alguém se sentir ofendido e está mostrando isso aqui, é justamente porque as pessoas que vocês conhecem, que vocês não conhecem, falam que eu sou charlatão, falam que eu sou vigarista, falam que eu vou roubar vocês, falam que eu sou estelionatário. E aí? Imagina? E alguém sai dando as coisas assim? Né? Na minha lista de transmissão,
Aqui. Eu não tenho, né? E aqui tá o comprovante da maquininha, tá? Pra ver que o cartão é real. E o... Mas eu tinha prometido que esse carro pago já, eu falei... Ele falou, mas assim, eu tava esperando, né? Porque ele falou assim, ó, o dia que eu... Posso falar? Pode. Eu falei que o dia que... Há um tempo atrás ele tirou uma foto, né? E colocou lá da casinha quando ele estava saindo, né? Eu falei, bicho, eu sempre quis ter um carro desse aí. Ele falou, cara, eu vou comprar uma X7 e eu vou esperar. Ele falou bem assim, eu vou esperar, foi 8 meses. Você me viu num carro desse, não foi? Não, eu te vi você no Fiat Fastback. E aí ele falou assim. E aí ele falou assim, eu vou esperar uns 6, 7 meses para o pessoal experimentar essa BMW X7 para ver o que vai acontecer. Se for bom, eu vou comprar um. Né? E aí eu te dou. Eu falei, tá bom, rapaz, eu fui pra frente do espelho. Eu chorava e dava risada. Eu acho que ele só via de lá e dava risada também, né? E eu, esses meses todos, esperando, cara. Eu falei assim, cara do céu. Mas eu vou falar uma coisa aqui, tá? Que eu acho que você sabe também, né? Eu sempre agradeci, ia na garagem da minha casa, eu sempre agradeci pelo Ford Fusion branco AWD 2016 na minha garagem. Sempre. E eu ainda falei pra ele, assim, o dia que isso acontecer, a gente grava um vídeo e divulga. Foi ou não foi? Aí ele vem e me fala aqui agora. E eu confesso pra vocês aqui, se você me permitir, a minha esposa, ela tá no hotel, minha filha também. Eles não compactuam do mesmo assunto que eu, né? E aprendi a buscar ser tão transparente quanto o Carlos tem que ser. Eu acho que eu não chego nem na sombra da unha do dedão do pé dele, né? Porque nós temos os nossos medos, os nossos receios de abrir para as pessoas e sobre a nossa vida. E ela não está aqui porque ela não compactua do mesmo assunto. Nós já fomos, o Carlos Marcelo está ali, amigo de longa data. Te amo, beijo. Merece. Sempre me ajudou. E eu vou encurtar porque o momento aqui é do Carlos, não é meu, né? Eu não gosto de conversar. Então assim, e eu gostaria que ela estivesse aqui para ouvir isso, porque uma das coisas que eu sempre ouvi dela, inclusive eu falei com o Carlos agora pela manhã, né, é que ela só acreditaria quando ela visse certas coisas. E eu quero ver qual vai ser a reação dela quando eu disser para ela que daqui a um dia eu tenho que ir para Minas Gerais buscar um Ford Fusion. Olha, velho. Ela vai adorar. Ela vai adorar. Vamos lá. Eu estava fora, o que eu perdi? Você perdeu que eu ganhei um presente. Então é isso aí, gente. Então são as pequenas coisas, né, que eu tenho que enfrentar, certo? Das pessoas, né? Mas se você olhar como é que estão essas pessoas hoje, elas estão podres por dentro. E se elas estiverem duvidando, como esse áudio aqui, esse vídeo que vai chegar nelas também, faça o exame e mostra para nós se eu não estou comendo vocês por dentro. Estou comendo. Porque vocês me deram legitimidade na lei para poder agir. Eu estou apodrecendo o fígado delas, os rins, o intestino. Se eu estou falando mentira aqui, você que me critica, que vai ver esse vídeo aí, faça o exame e mostra para nós se eu estou errado. Se você não está ferido e morto por dentro. Aí vocês vão saber quem é Carlos Henrique. Não preciso usar arma, não preciso pagar pistoleiro, nada disso. Basta simplesmente eu recitar um pequeno código e está tudo acabado com essas pessoas. Por quê? Porque eu tenho que agir na legitimidade que a lei me permite agir. O que eu não posso aceitar é eu entrar em conflito com essas pessoas para querer me justificar de uma coisa que é minha. Deu para vocês concordarem? É uma coisa minha, é o meu particular. Mas a partir do momento que as pessoas vêm para a minha vida e vêm tentar trazer problemas para mim, mesmo não me afetando, mas afetando quem gosta de mim, porque tem muita gente boa que já me ouviu no passado e deixou de ouvir por causa dessas amebas. Entendeu? E hoje essas pessoas ficam arrependidas. Poxa, eu fui lá, critiquei o Carlos, um dia eu dei um abraço no Carlos, dei um beijo no rosto do Carlos, e hoje eu sou o Judas na vida do Carlos, mas foi fulano que me incentivou a fazer isso. Mas foi
aquilo que a gente falou, a escolha e a não liberdade, né, do livre-arbítrio que a pessoa tem, porque ela é influenciável. Tá bom? Então é isso aí, gente. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês aqui. Eu sou desse jeito mesmo. Eu ando simples, bermuda tectel, calça tectel. Para mim, quando eu for para fora desse mundo, não vou levar nada. Não vou levar nada. Para mim é pó. Você está entendendo? Então, na época, as pessoas elas falaram comigo assim: ô Carlos, como fazer para ser igual a você? Eu falei: não. Você tem que ser melhor do que eu. Igual a mim, não. Se você for igual a mim, você está perdido. Porque eu tenho 999 defeitos. A única qualidade que eu tenho é de falar a verdade, que é a verdade da minha vida, não a verdade da história de outras pessoas. Então, se eu tenho só essa única qualidade, eu vou viver assim. Se eu sou mulherengo, se eu sou um filho da puta, ou qualquer outra coisa, não tem problema. O importante é que eu falo a verdade e dou com a minha verdade. O resto, para mim, que se dane. Eu até costumo brincar assim: meu nome é Ari, eu não estou nem aí. Aí eu acho massa. Porque é verdade. É a verdade da coisa, é essa mesmo. A pergunta que eu tenho, vou seguir o protocolo, né, porque tem que ficar de pé. Meu nome é Pablo, sou de Dourado, no Mato Grosso do Sul, casado. Né? Esse casado não foi assim, decepcionado não, tranquilo. A pergunta que eu tenho é assim: se existe o código na bandeira para que sejamos assim submissos, né? E não tenhamos aquele vigor de querer cobrar, de querer que a nossa nação seja melhor, por que essas pessoas das agências, elas têm tanto receio que você abra alguma coisa para um povo que não vai fazer nada, para que nós não vamos nos reunir para fazer nada? Por que esse receio? Porque a questão, ela funciona de boca a boca, né? Então, eu vou nos meus arquivos, que não está no meu celular, eu pego o vídeo meu de interação com esses homens no espaço. Aí eu passo para você. Você passa para a sua esposa passa para outra pessoa, daqui a pouco prolifera. Então, para eles, isso é uma ameaça. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que encontrar um jeito de descredibilizar aquele vídeo meu, refazendo um vídeo semelhante, usando uma software avançada, para mostrar um especialista contratado por eles para desmistificar aquilo que eu passei. Esse que é o problema. Em outubro agora, que eu falei com as moças, eu vou lançar o meu site em outubro. Porém, você vê lá assim, vídeo e fotografias, vai estar por enquanto bloqueado. Mas a página principal do site vai estar lá. E vai chegar o dia que você vai acessar os vídeos que o mundo inteiro irá ver. Aí, nesse dia, todo mundo vai se lamentar. Não porque não acreditou em mim, mas porque foi escravo de si mesmo. Então, coisas grandes a gente deixa para a reta final. Tá entendendo? Coisas grandes a gente deixa para a reta final. Tá entendido? Não, ótimo. Não pergunta? Eu. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, que eu estou muito feliz de eu estar aqui. Como ele também falou que a esposa dele não compactou, meu esposo também não. O meu filho também, é criança também não trouxe, porque eu entendo. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. A minha pergunta para você eu já vi todos os seus áudios sobre o Hitler, e eu não falei meu nome, tá? Cíntia. E eu queria saber por que ele teve tanto poder, não só no Brasil, que eu não sabia que tinha esse negócio das bandeiras, porque ele teve tanto poder sobre a humanidade, porque tudo que ele viu na Antártida. Isso mesmo. Entendeu? Por que ele teve esse poder sobre toda uma humanidade toda, Né? uma nação toda, do mundo todo, né? Porque ele teve no mundo todo, se ele aplicou os códigos em todas as bandeiras do mundo. Não só no Brasil. Só na da Alemanha, na época, né? Tá. E quando ele fazia o discurso dele, só da Alemanha, no caso, e quando ele fazia o discurso dele, ele disciplinava, através dos códigos que ele trazia no discurso, aquela sociedade alemã.
e se tornou escravo. E um dos códigos que foi, né, que foi colocado ali é justamente a suástica nazista. Que, na verdade, se você olhar lá no Tibete, na Índia, aquela suástica, ela simboliza uma prosperidade. Só que ela invertida significa a miséria, mas a miséria interior de cada homem e de cada mulher. Então, toda vez que eles olhavam para aquela bandeira do nazismo, eles sentiam aquela paixão, aquela devoção de destruir a nação alheia, não por vontade própria, mas porque eram dominados a fazer isso. Então, todo o discurso dele, você vê que ele fica gesticulando. Então, cada discurso dele que ele fala assim, você pode fazer, é um código que ele está recitando na mente das pessoas sem que as pessoas tivessem consciência. Eu vi que o código do punho fechado é que eu vou cair sobre vocês. Isso, e ele caiu sobre a Alemanha e destruiu a Alemanha. Eu vou cair sobre vocês. Exatamente. É o punho fechado. Exatamente. Então é o Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Estados Unidos, União Canadá, Soviética. né? A bandeira da União Europeia, da ONU, tudo. Foi por onde ele passou? Por todos? Não, o Brasil é porque houve um acordo, quando ele esteve aqui, porque ele queria novamente surgir com essa questão do nazismo novamente. Então ele viu, né, na nação brasileira um potencial, tanto na questão de gente, como na questão territorial. Se você for comparar a extensão territorial do Brasil e da Alemanha, a Alemanha cabe dentro do estado de Minas Gerais, né? Vamos dizer assim. Então ele viu esse potencial para tentar dar seguimentos ao plano que ele tinha, que era criar uma raça pura. Porque ele tinha contato com esses aquilins quando ele vislumbrou eles na Antártida. Então ele queria que toda a humanidade fosse daquele jeito, partindo da Alemanha. Por isso que ele separava os homens mais belos, as mulheres era só para procriação, o filho que nascia defeituoso eles assassinavam, entendeu? Fizeram vários testes ali, clínicos, né, hospitalares, contra os prisioneiros, para tentar achar uma forma de poder criar um soldado híbrido, mas ele não conseguia isso na época. Tanto é que aquele projeto lá do Sino, né, que está entre o espaço-tempo, ele foi criado por quê? Por causa da nave aquiliana, que era um formato de sino. Até o Rodolfo fez e foi roubado, né, Rodolfo? Foi roubado, nossa. Foi roubado. Ele foi enviar o Aquilim e a nave e deixar só o Aquilim pegar a nave. Por quê? Por causa das codificações que vai na nave que eu tinha passado pro Rodolfo. Entendeu? Então isso não vai chegar não, vai chegar não. A caixa já ficou vazia no correio. E quando a pessoa que fez a arte, né, que foi o boneco lá e a nave foi no correio, ele ainda foi hostilizado pelos funcionários do correio. Que isso? Né? Foi o que o Rodolfo passou. Nossa. Aí agora ele se comprometeu em fazer uma nova, né? Aí é melhor ele mandar pela Jadlog, por exemplo, não direto pelo correio. Paga um pouco mais, mas é uma coisa mais segura, entendeu? E numa caixa de madeira, se for possível, né? Que aí, com a caixa de madeira com cadeadinho, se quebrar, tem que prestar conta, né? Agora me envia agora para uma caixa, passou um estilete ali, abriu, acabou. Passou a fita novamente, já era. Mas por que eles fizeram isso? Eles queriam ver o que eu tinha falado que foi introduzido naquele brinquedo. Dá pra você... Complicado, né? Complicado demais. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria... Só um momentinho. Em relação ao Hitler, quem que elaborou, o que causou a decadência dele? A decadência dele foi causada por outros seres benevolentes que neutralizaram aquilo que ele estava fazendo, porque a Alemanha não ia perder a guerra. Não ia. Entendeu? Não ia perder a guerra alemã. Então, outros seres, que são esses seres intraterrenos, eles interviram nisso aí porque a lei permitiu que eles tivessem legitimidade para agir. E por isso que houve a decadência, porque eles cessaram os códigos que estavam sobre a Alemanha. Tanto é que isso, 1 ano e meio antes, ele entrou em desespero, como todo mundo sabe da história, e ele colocava até criança
para poder ir para o fronte, para poder lutar pela Alemanha, porque já não tinha mais soldado, porque o pessoal estava se conscientizando. Porque imagina só, você ser hipnotizado e aquele, vamos dizer, de uma maneira mais grosseira, aquele feitiço perdendo o encanto, você começa a ficar questionando, poxa, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Você acorda para uma realidade. Então, o povo alemão acordou para aquela realidade. Tanto é que hoje, a Alemanha ela sente vergonha de até citar essa situação. Eles têm vergonha, por quê? Porque eles não são culpados disso. E outra coisa, o próprio Adolf Hitler, nem alemão ele era. Tá entendendo? E teve legitimidade sobre outra nação. E aqui no Brasil ele tentou fazer isso, impregnando essas codificações na bandeira. Porque foi um acordo que foi feito. Né? Se você for olhar ali no Amapá, em Rondônia, no Acre, dentro da floresta, você encontra símbolos nazistas, caixas nazistas enterradas. Mas você não consegue ter acesso, mas tem. Existem algumas fotografias na internet que mostram isso. Grandes caixas, né, em poços, né, ali na floresta da Amazônia mesmo. Entendeu? Tem seres híbridos ali tomando conta de tudo isso. É muito complicado. Aqui. Obrigado. É um mero esclarecimento vocabulário, vamos dizer assim. Eu tenho visto sempre três expressões que elas me confundem: extraterrestres, interterrestres e alienígenas. O TED usa a mesma classificação. Perguntei para ele, ele disse: não, o alienígena é o híbrido. Não me respondeu, porque não foi satisfatório. Eu gostaria, se você pudesse esclarecer a diferença entre essas três categorias: intra, extra e alienígena. Alienígena é tudo que tem uma genética pura, que vem de outros mundos. Extraterrestre são aqueles seres que passaram por modificações genéticas por essas raças maiores, mas tiveram a oportunidade de coabitar em outros mundos e passaram a ter acesso a esse mundo. São extraterrestres. Só que a nomenclatura não é essa. Se eu for pronunciar aqui vai ficar um pouco complicado para vocês. Essa palavra alienígena, extraterrestre, não existe para eles. Tá bom? A questão intraterrena é o quê? É a genética revertida dos extraterrestres que criaram a sua raça para coabitar em um mundo e ficar ali monitorando aquela espécie decadente, como no caso a nossa. Então, alienígena, fora do nosso planeta, fora da nossa realidade, do nosso alcance. Extraterrestre, mero produto genético de uma raça superior. Intraterreno, aquele que foi deixado pelos extras dentro do solo ou dentro das montanhas, enfim, para poder monitorar aquela espécie que eles manipulam. Alienígena sempre a genética vai ser pura. Extraterrestre já é mesclado a genética, entendeu? Carlos, voltando um pouquinho, porque voltando às questões dos símbolos, né? Eu fiquei com uma curiosidade, eu queria saber se fala nesse sentido. Você falou do prédio lá em São Paulo, preço subterrâneo. Antes, no áudio, você tinha falado de um prédio em Belo Horizonte também, na mesma situação. Quando eu ouvi, eu fiquei pensando assim, será que é tal prédio se destaca, a Praça 7 e tal? Não? Porque um tempo depois, eu vi até uma reportagem na Globo, que durante a Segunda Guerra Mundial, vários prédios no mundo foram construídos com as passagens secretas no subterrâneo. Aí eu pensei, será que é uma caiaca? Será que é um prédio que É uma curiosidade só. Porque lá tem um símbolo, eu pensei, será que aquele símbolo tem algum significado? Tem rosto lá em cima? Na verdade, eu acho que eu vou falar para vocês, daqui a pouco todo mundo vai estar lá e vai me complicar, né? Mas esse prédio, ele tem somente 8 andares e ele está lá no alto da Afonso Pena, perto da antiga Telemig celular. Telemonte, né, que era, depois tornou a Vivo, não é isso? Ele está próximo a esse prédio. E é um prédio que foi criado, né, para ser só uma ilustração, e ali no seu subsolo
existem essas passagens para poder transferir você de um lado para o outro, de qualquer parte do mundo. Entendeu? Para você ter um acesso mais rápido. Não só de pessoas como eu e como outros por aí que trabalham, né, em cooperação, mas como também para esses que monitoram os governos que estão aqui na superfície. Como no caso do governo do meu estado, né, o que ele está fazendo, o que pode fazer ou ser feito para prejudicar mais ainda a população, para criar discórdia na população, para a população ficar mais preocupada, tá entendendo? E só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Faz alguma coisa? Então, eu sou a Beth, sou do Paraná. Eu gostaria, uma curiosidade que eu tenho sobre milho, né? Porque, assim, eu era bem religiosa, né? Há anos atrás, eu comecei a ouvir você, larguei tudo. Realmente, tudo mesmo, porque a gente ficava ali de joelho, em oração, e pedindo, e nada acontecia, né? Então, agora a gente vê que as coisas acontecem agradecendo mesmo. Então, eu queria saber sobre milho. Deve ser um susto bem grande, né, para as pessoas. Porque eu ia ser uma que ia fazer uma gritaria se eu continuasse a religião e chegasse lá, cadê o Jesus, cadê os santos, cadê não sei quem, né? E de repente vão ver esses seres, né? Deve ser um susto bem grande, né? O que você pode me dizer sobre isso? Bom, quando eu conheci milho a primeira vez, foi porque eles viram em mim o interesse de saber para onde as pessoas iam depois que passava do corpo de primeiro plano para o corpo de segundo plano. Então, para eu chegar até a milho é um sistema solar que está sobre a jurisdição da nossa superfederação. Então, cada galáxia tem um sistema solar com o mesmo nome, que é milho. Em toda galáxia tem um sistema chamado Green-Pak. Green-Pak é um sistema pouco utilizado. Ele só vai ser utilizado se a sua civilização respectiva desejar o seu nascimento no mundo deles. Deu para vocês entenderem? Então, como funciona? A pessoa que sofre um acidente ou morre de causas naturais, eu falei para vocês, o corpo ele fica paralisado, em segundo plano, não consegue se movimentar, e a pessoa começa a ter ali os horrores. Por quê? Porque ela é um ser consciente. Até naquele momento, ela goza ainda daqueles sentimentos humanos que existem nela. Então ela vai ver o corpo dela sendo tirado, a família entrando em desespero, ela não vai poder fazer nada, não vai poder se comunicar, porque ela está na mesma realidade, porém, numa mais elevada. Correto? Uma vez que ela é abduzida, e isso aí é um abrir e piscar de olhos mesmo, e você é colocado dentro dessa nave colossal que cobre todo o nosso planeta Eleap, você é conduzido para milho. Quando você adentra pós-atmosfera, o sistema tecnológico da nave ele vai se rearranjar para a sua centelha, que é ali do corpo de segundo plano, entender que aquilo ali é uma realidade do qual você não conhecia, mas que agora você vai conhecer. Naquele momento começa a ser purificado todo tipo de sentimento que você tem. Então não existe o espanto, nem o medo da pessoa falar, poxa, o que é isso? Não. Ela fica assim, olhando, né, porque ela é muito bela, né, são 46 planetas que compõem o sistema, todos os planetas são do mesmo tamanho, todos têm a mesma biodiversidade, todos foram desenvolvidos de forma igual. Correto? Quando a pessoa chega ali, ela fica deslumbrada com tudo. Principalmente quando ela olha para o céu e vê os outros 45 planetas. Correto? E ali, esses seres chegam e começam a tratar daquelas pessoas, dizendo o que elas querem, o que elas precisam saber. Aí entra aquilo que ele perguntou sobre o livre-arbítrio. Aí, esses seres, eles informam tudo que eu estou dizendo aqui para vocês e outras coisas que eu não poderia dizer, para esses que acabaram de chegar em nível. Então, ali começa a ser feita uma construção e mostrar para a pessoa que aquilo que ela viveu no seu mundo, porque ele não chega só a pessoa de Eleap, chega de outros sistemas solares que estão passando pelo mesmo problema que o nosso e alguns até pior.
Então, chegou ali, você vai ser disciplinado, reeducado, e vai ser te contada toda a história, desde a fundação de tudo. Tá entendendo? E você não fica espantado, você não vai procurar por Deus, nem por Jesus. Então, quando eu cheguei ali e testemunhei isso a primeira vez, eles viram que o meu pensamento ficou confuso. Eu lembro que eu testemunhei uma pessoa que tinha acabado de ser atropelada, eu falo isso nos meus áudios, ela entrou em óbito, ela ficou desesperada, mas não esboçava nenhuma reação, porque o corpo fica paralisado por essa questão do campo energético, né, de um lugar para o outro. E ali eu acompanhei todo o ritmo até o momento que ela foi para mim. E depois eu perguntei a Agnachete, falei, Agnachete, como essa pessoa vai se proceder? Eu fui levado na base lunar por Agnachete, no abrir e piscar de olhos. O que significa isso? Não foi através de transporte convencional, porque ela não precisa disso, entendeu? E ali eu fui colocado numa sala que parecia ser feita do mais branco. Sabe quando você quebra um ovo, não tem aquela película da casca do ovo? É aquilo ali de tão puro que é. E ali eles me fizeram confrontar com a realidade daquilo que eu acreditava. Eles criaram ali, né, holograficamente falando, um paraíso, e também criaram um inferno para me ver. Por que eu tinha essa indagação? Porque eu lembro que quando eu era cristão, eu li um livro de uma escritora chamada Mary Caitlin Baxter, que ela falava assim, as divinas revelações do céu e as divinas revelações do inferno. E aquilo me fascinava, porque eu também queria ir no céu, entendeu? Acabou que hoje os planetas que eu conheço, os que eu já conheci, é o verdadeiro paraíso, em todos os sentidos. Mas eles quiseram, né, eles quis que eu confrontasse com aquela realidade. E criou-se um céu para mim, holograficamente falando, e parecia que eu estava vivendo mesmo naquele céu, que foi justamente o que eu tinha lido no livro dessa escritora, e depois mudou e se tornou um inferno. E aquilo me chocou. Aí a gente falou assim, olha, Arques, não é necessário as pessoas que adentram a atmosfera de Nírio saber essas coisas. Porque a recompensa que é guardada para elas é aquelas que elas sequer imaginaram quando estava no mundo. Que é tão real como aqui. Entendeu? Não é nada etéreo, nem salto quântico, nem nada disso. Não, na astral nem se fala, não é nada disso não. Entendeu? Agora, uma pessoa de segundo plano pode vir aqui e a gente vê igual vocês estão vivendo? Pode. Sabe? Pode. Basta eles quererem que isso aconteça. Porque quando passa após a atmosfera, eles usam uma codificação no segmento do corpo, né, que é a base de silício, e aquela matéria toda se condiciona e cria materialidade para esse mundo. Né? Mas o espanto, o medo, no momento que passa após a atmosfera, não existe. Mas a pessoa lembra de todas as pessoas que ficaram aqui. Se ela foi uma pessoa violenta, se ela foi uma desgraça ambulante nesse mundo, ela vai lembrar. E aí ela vai se culpar. Aí é desse sentimento que eles retiram, para a pessoa não ter aquele sofrimento. Só não vai para Nírio quem é inimigo do próprio sangue e quem é inimigo da própria espécie. Isso aí é a lei é a 9ª lei do Código da Lei Aço. Esse aí, nem eu, se me tornar inimigo da própria espécie hoje, ou inimigo de sangue, né, do meu irmão, da minha mãe, é biológico, nem eu vou. E não tem Agnachete, não tem Netoliel, não tem Mazaziel, não tem ninguém que vai falar assim, não, eu vou interceder por você, não. Tchau, eu deixo de existir. Entendeu? Simplesmente isso. Respondi sua pergunta? Sim, com certeza. Mais alguém, gente? Otávio, você falou. Vou te falar que ela perguntou. Cara, tem ela aqui, ó. Ela aqui. A minha passou que tinha Calma aí. Deixa eu gravar. Lá atrás agora. Eu sou Ana Clara, de São José do Preto, São Paulo. Se for possível, você falar um pouco mais sobre os dias de escuridão que foi previsto. E sobre isso, eu gostaria de ouvir que seria detalhado mais no dia da palestra. E é isso. Obrigada. Bom,
o dia da escuridão, ele realmente vai cair sobre nós. Só que não precisam ficar em pânico. Por quê? Porque quando ficar tudo escuro, as luzes da rua vão funcionar. Tá bom? Não é um breu total, não. Aquilo ali é uma consequência que já foi predita por essas agências para causar pânico. Por quê? Se existe um sistema religioso por trás da coisa, nós temos no livro do Apocalipse. Nós temos os cavaleiros de Apocalipse. Nós temos toda aquela, que na minha opinião, tá? Você pode acreditar, aquela bobagem toda que narra ali no livro de Revelações, fala dos dias de treva. Então, se eles, no passado, é que escreveram isso para disciplinar e doutrinar a espécie humana, eles têm que fazer o quê? Fazer com que se cumpra da maneira que eles escreveram. Então, um painel solar, ele vai ser colocado em frente ao Sol, não próximo a ele. Mas isso vai causar escuridão na metade do planeta, porque a outra metade já vai estar carente da luz solar por consequência da rotação do planeta. Então, nesse momento, muitas pessoas vão entrar em pânico. Você está entendendo? Muitas pessoas mesmo, mas não precisam se desesperar, tá? Porque, tipo assim, é só uma consequência para eles trabalharem em cima daquilo que eles já pré-determinaram há mais de 4.700 anos atrás. Entendeu? E isso aí também vai fazer com que você não enxergue Nibiru tão antigamente como já está. Inclusive a Mariene mesmo, uma vez ela postou, né? Ela estava de Nova York para Boston. Ela mesma filmou o próprio Nibiru, o Sol de um lado e o Nibiru do outro. Quem explica isso? Não era reflexo do Sol. Porque nem nuvem tinha. Mas aqui também. Também. Eu vi aqui. Né? Eu respondi essa pergunta? Mas assim, a luz elétrica ela vai existir, até por um tempo. Mas aí as pessoas vão falar, gente, vamos nos dobrar, vamos nos curvar, chegou a hora do arrebatamento, mas isso aí é para esconder o que está lá fora, o que está chegando. Até que eles se preparem, vocês vão ficar praticamente inertes, entendeu? Mas podem ficar tranquilos que, faltando um mês antes disso acontecer, eu já aviso vocês. Aí vocês podem avisar quem vocês quiserem, aí a pessoa vai acreditar. Aí na hora que acontecer, ela fala, quem é aquele Carlos lá que você falou? Como é esse cara lá? Mas não é nada assim que vai causar colapso em vocês, que vai adoecer vocês, não. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero estender aqui, que daqui a pouco eles vão almoçar, né? Uma outra coisa que eu quero estender para vocês aqui. Aí vai mais uma. Vai. A última daí aqui. Tá, pera. Uma coisa que eu quero estender é o seguinte. Quando eu estava na casa do Rosênio, em uma dessas reuniões que eu participei, novamente vou dizer, acreditem se quiserem, tá? Ninguém precisa praticar, nem fazer nada não. Foi determinado que uma bactéria, ela vai ser colocada em um determinado plástico que é utilizado na água mineral de galão, e nessa aqui também. Então, de hoje a 19 dias, porque ontem era de ontem a 20 dias, né? Então, de hoje a 19 dias, quem assim desejar e quiser, não tome água mineral mais. Compre filtro de barro, tome água filtrada do filtro de barro. Não tome água mineral mais. Mas se você quiser tomar, fique à vontade. A minha parte eu estou fazendo aqui, porque essa bactéria, ela é uma bactéria proativa. Ela vai ser misturada, já está sendo, né, misturada nos componentes que é mandado para a indústria, para poder criar o plástico. E essa bactéria, no calor, ela se solta. E uma vez que ela se solta, ela vai direto, quando você ingerir ela, através do líquido, ela vai direto para o seu cérebro. Algumas pessoas vai ter 11 dias de vida, outras vai ter alguns meses, outras vai durar até um ano, mas ela vai começar a comer o cérebro de vocês. Tá? Isso aí eu falo para vocês porque eu sou testemunha daquilo que eu ouvi nessas reuniões. Então já foi feito o acordo, isso vai alcançar o mundo inteiro. Como eu falei para vocês que existem esses protocolos, então existe um dia e uma hora para isso começar a acontecer. Então não tome água mineral de garrafinha e nem daquela de galão. Quem já viu aquelas águas minerais serem transportadas de caminhão? Fica no sol, né? Aquilo por si só já libera a química do plástico. Agora com essa bactéria que é proativa,
E por que eles criaram justamente na água mineral? Porque é o único transporte que é feito de forma livre. Se encontrar água mineral ali no sol rachando, eles estão transportando água mineral. E outros produtos não. Você está entendendo? E o que é mais incentivado hoje, nos dias de hoje, a gente vai tomar água mineral, não tomar água de torneira. Não foi feita essa campanha? Isso foi feito o quê? Há 3 anos, exato, há 3 anos, 6 meses e 40... 6 anos, 3 meses e 27 dias. Essa campanha. Para justamente a pessoa só tomar água mineral. Para chegar a esse momento e acontecer isso que vai acontecer com vocês. E vocês vão testemunhar, parentes de vocês, amigos de vocês, tendo esse problema. E não é, os médicos vão diagnosticar como neurisma, mas não é. É uma bactéria que ela fica impregnada em torno de 40 a 1 hora, ela já vai para o cérebro. Então, quem quiser, toma água de filtro, tá? A gente pega da torneira e põe no filtro. Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, hoje. Pode também. Pode, o antigo você pode, mas o vai vir daqui 19 dias, não. E vocês irão testemunhar que os galões não serão aqueles galões mais velhos. Você tem que entregar um para pegar outro, né? Sim. Vocês vão ver que vai ser tudo galão novo. Aí vocês vão falar assim, poxa, realmente. Aí eu tô falando isso para vocês aí, não precisa acreditar, tá? Só para desencargo de consciência mesmo. Carlos, fala sobre a água também, para quem for comprar o filtro, como é que higieniza? Em relação à higienização das velas, sabe uma colher de sopa, dessa que a gente usa para alimentar? Uma daquela rasa de sal e 3 de açúcar, você vai lavar a vela do seu filtro. Tá bom? Isso vai neutralizar tanto o cloro que está ali impregnado, como o flúor também. Tá bom? E aí vocês podem beber à vontade. Ah, mas eu tenho um filtro daqueles acoplados à torneira. Não tem problema. Fazendo a manutenção periódica não tem problema. O filtro de barra é porque é mais fácil. Porque nem todo mundo tem um sistema em casa para aceitar esse tipo de filtro, né? Que é o purificador de água, né? Às vezes a pessoa vai lá, tem que quebrar na parede, colocar aqui um T, né? Não, aí o filtro de barra é só para vocês terem facilidade na aquisição. Mas quem tem aquele filtro de torneira ou aquele filtro lá no registro da casa que manda para a caixa d'água, tá ótimo. É só fazer a higienização a cada 4 meses, calma. Tranquilo. Obrigada. A sua pergunta era qual? Não, é só suicídio. Tá. A respeito dos suicidas, qual é o seu nome? Que a Márcia perguntou é o seguinte, vou explicar para vocês. Existem vários fatores, correto? Quando você conscientemente se torna inimigo de si e você tira a sua própria vida, você deixa de existir e acabou. Quando você, de forma inconsciente, comete o suicídio, você goza da prerrogativa da lei de ainda receber a ida para o nível. E como acontece isso? Lembra que eu falei para vocês nos meus áudios que o maior erro está no pensamento e não na ação? Então, se eu penso e planejo algo, o arrependimento ele tem que partir desse momento. A partir do momento que eu executo a ação que veio pelo pensamento, não cabe arrependimento. A lei ASCO não permite que o arrependimento ele seja feito. Então você pode pedir perdão, pode pedir desculpa, pode falar que vai melhorar, porque acabou. Essa é a lei. Agora, quando você de forma inconsciente não pensa e comete a ação através do suicídio, que é o enforcamento ou um tiro, né, no seu ter fatal dentro da sua boca, você ainda tem a chance de ser absolvido. Absolvido. Agora, quando você planeja, não, peraí, minha vida tá isso, minha mulher me largou, quer saber de uma coisa? Ó, você pensou na ação. Porque realmente quem comete suicídio mesmo, ele chega e faz. A diferença do que aquele que planeja o suicídio. Então, quem planeja o suicídio, não tem jeito. Acabou, vai deixar de existir. Ele vai ser realocado em um determinado local, para nesse local ele ser jogado no buraco negro, que tem a capacidade de destruir a própria luz. E o que nossa centelha de vida é?
luz. Que nem aqui, o pessoal tem gente aqui pensando aqui agora, aqui, perguntando a respeito dos meus olhos, né? Ontem, algumas pessoas olharam nos meus olhos, depois quem quiser pode olhar, dentro do meu olho você consegue ver sigilos. Eu não enxergo vocês, apesar de estar olhando no olho de vocês, como vocês me enxergam. Eu enxergo só luz. Eu não consigo enxergar. Quando eu quero saber como a pessoa é fisicamente, aí eu mentalizo a voz da pessoa, porque ela está falando, ela criou uma ação. E essa ação cria uma energia. Essa energia dentro do meu algoritmo faz eu ver se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se ela é alta, se ela é baixa. É assim que funciona. Algumas pessoas ontem na casa do Rosélio lá, olharam dentro do meu olho, né, Rosélio? E viram o sigilo. Todo mundo viu. Você pode olhar aqui, não foi? Eu tirei foto. Tem. E no meu osso também. Tudo. Nas próximas palestras, né, Rosélio? A gente vai colocar o... Como é que chama isso? Projetor. Aí eu vou trazer as radiografias, tudo mais. Se for possível, trazer uma máquina de radiografia para passar no momento, assim, no meu corpo, assim, ó, para ver que os meus ossos são codificados, você vai ver símbolos dos meus ossos. E tem cirurgia? Não tem, né? Só no pé. Só no tornozelo, porque foi desobediência, né? Aí quebrou e não tem como. Eu já até narrei. Eu te respondo essa pergunta. Então, assim, se você tem um parente ou um filho que cometeu suicídio, não fique atormentado por ele. Não sofra por ele, porque você não sabe se foi premeditado ou se foi uma coisa que não foi pensada. Deixa que o tempo vai mostrar para você o que você tanto deseja. Não sofra por antecedência. Tá bom? Pessoal, então agora a gente guardem as perguntas para o período da tarde, né?